Aqui se faz, aqui se paga. Você já deve ter ouvido falar desse ditado. Nós o usamos muito quando alguém nos faz algum tipo de injustiça ou deseja algum mal sobre nós. Interessante notar que citamos sempre para os outros. Esquecemos de ficar atentos que ele também pode valer para nós. Alguns usam esse ditado para afirmar que não vai existir céu e inferno, ou um juízo eterno, dizendo que tudo se resolve por aqui mesmo, nessa terra e nessa vida. A verdade é que a Bíblia trata disso de uma forma mais madura e mais equilibrada. E é sobre isso que vamos falar em nossa devocional de hoje, sobre a lei da colheita segundo a semeadura. Muito bom dia, meu irmão e minha irmã. A paz do Senhor Jesus, pastor Clodoaldo aqui, e vamos para mais uma devocional. Hoje nós terminamos a carta de Paulo aos Gálatas. Ela tem apenas 6 capítulos e hoje nós vamos fechar para a glória de Deus. Vamos lá então. O tema da devocional hoje será Aqui se faz, aqui se paga. Nós vamos ler o texto bíblico em Gálatas, capítulo 6, o versículo 7 a 8. Acompanhem comigo a leitura da palavra. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aleluia. A primeira coisa que precisamos para falar desse assunto, de forma bíblica, é entendermos o contexto que ele foi escrito. O apóstolo Paulo estava exortando irmãos que queriam voltar às práticas da lei mosaica de fazer a circuncisão, que era um corte no prepúcio do pênis dos homens, e que era o sinal da aliança que Deus exigiu para a aliança com Moisés e com o povo de Israel. E isso não era mais necessário nessa altura aqui que Paulo escreveu, pois Cristo cumpriu toda a lei para que pudéssemos viver em liberdade, sendo justificados diante de Deus, não por atos que se fazem na carne, mas sim por atitudes, por decisões e escolhas espirituais. Paulo disse que os que semearem na carne vão colher destruição, pois estão esquecendo da graça de Deus que nos deu o seu Filho para morrer numa cruz, ressuscitar e nos salvar. Ele disse ainda que os que semearem no Espírito vão colher a vida eterna. Esse ensino foi para que os irmãos gálatas parassem de ouvir as pessoas que eram judaizantes, que eram da religião judaica, que estavam rodeando as igrejas, inventando novas doutrinas e lhes pregando o evangelho de forma diferente. Só que Paulo deu um gancho aqui para um princípio espiritual muito sério, que foi a questão da colheita segundo a semeadura. Ele chegou a dizer que ninguém zomba de Deus, ou seja, ninguém pode agir de uma forma fazendo mal, fazendo o que quer e ficar pensando que Deus não vai levar isso em consideração. Então de Deus ninguém zomba, ninguém esconde nada do Senhor. Há muitas leis espirituais que regem todo o universo, pois ele foi criado pelo poder da palavra do Senhor. E a partir do poder da palavra, tudo tem o seu poder e a sua força. E a questão da colheita, segundo a semeadura, é uma dessas leis espirituais poderosas. Há poder em uma semente. Se ela for plantada, ela vai reproduzir pela força que tem em si mesma, que foi dada pelo próprio Deus. E a mesma coisa é que se você tem uma semente, ela tem o poder de multiplicar, mas se você não semear, ela também não vai nascer. E o apóstolo Paulo comparou aquilo que falamos e aquilo que fazemos como sementes espirituais. Se nós fizermos ou falarmos, ela vai germinar e vai produzir frutos, sejam bons ou frutos maus. E tem mais uma coisa, partindo desse entendimento, podemos crer que se não semearmos nada, não vamos colher nada.
Isso tudo está dentro do princípio da semeadura. A Bíblia nos ensina em diversas passagens e histórias que esse princípio é verdadeiro. Poderíamos aqui falar de inúmeras. Por isso, nós devemos estar atentos, não em um ditado que diz aqui se faz, aqui se paga, mas devemos nos atentar para vivermos de uma forma que venhamos a semear coisas boas e úteis, semear o bem, fazer as boas obras e, principalmente, semear a fé em Deus e na sua justiça. Não podemos viver uma vida sem responsabilidades, pensando que Deus vai legitimar nossa preguiça, nosso cansaço, nosso desânimo, de jeito nenhum. Mesmo que sejamos filhos do Senhor, amados por Ele, Ele não vai voltar atrás nos seus princípios somente porque nós concordamos ou discordamos do que Ele já nos deixou escrito como modo de viver. A melhor semente que podemos semear é a semente do nosso coração nas mãos de Jesus. Quando deixamos ali essa semente poderosa, o Senhor vai trabalhar no nosso coração e Ele vai produzir frutos maravilhosos, frutos de boas obras, de boas ações, frutos de amor, de bondade, de fidelidade e de todas as coisas boas que Deus nos ensina e nos pede. Mesmo assim, precisamos ficar atentos para não semearmos coisas ruins e nem deixarmos de semear coisas boas. Pois se semearmos o mal, vamos colher o mal. Se deixarmos de semear, não vamos ter o direito da colheita. Agora, se semearmos o bem, a nossa colheita vai ser abundante. Pense direitinho e imagine que estamos em uma horta muito grande e tudo que ali plantarmos, o que a gente falar, o que a gente fizer, o que a gente pensar, nós vamos colher. Então, olha, vamos lá, semeie o amor, semeie a paz, a alegria, a compreensão, a justiça e tudo de bom que Deus tem nos ensinado em sua palavra. Amém? E se prepare para a grande colheita de bênçãos que Deus tem para todos nós. Que Deus nos ajude a semearmos o bem para colhermos as coisas boas. Vamos orar ao Senhor e que Deus nos ajude. Depois, nós vamos fazer aquele nosso momento de oração para a glória de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós oramos aqui diante da sua palavra e te agradecemos por esse princípio da semeadura, Pai. Tudo que nós semearmos é aquilo que nós vamos colher. Ninguém zomba do Senhor, ninguém esconde as coisas de ti. Não podemos aqui pensar, meu Pai, que vamos ficar falando e fazendo mal e, ó Deus, e nada de ruim vai nos acontecer. O próprio mal se encarrega de reproduzir essas sementes contra nós mesmos, meu Pai. Mas em nome de Jesus, nós somos pessoas do bem, nós estamos debaixo da graça do Senhor, do seu favor, da sua grandeza. Pedimos ao Senhor sabedoria, pedimos ao Senhor força, pedimos ao Senhor, ó Deus, o discernimento para não semearmos, a gente não falar, não ficar fazendo coisas malignas, coisas ruins, para que isso volte contra nós. Mas nos ajude a semearmos o bem, a semearmos o amor, a paz, a alegria e principalmente a fé no Senhor nosso Deus. E assim, Pai, nós vamos colher, ó Deus, o melhor fruto dessa terra. Vamos comer o melhor fruto dessa terra quando ouvirmos e obedecermos a sua voz, ó grandioso Deus. Então nos ajude a estarmos atentos à lei da colheita, ó Deus, segundo a semeadura. Que assim o Senhor nos abençoe, nos dê sementes, nos dê força para semear e semear coisas boas para a honra, glória e louvor do seu nome. Jesus querido, nós oramos em teu nome e pedimos agora uns pelos outros. Oramos e abençoamos a família, o trabalho, a vida pessoal de cada irmão e irmã que tem nos acompanhado aqui. Nos unimos em oração e apresentamos ao Senhor os nossos problemas, as muralhas, as dificuldades, as lutas, os dissabores, Pai. Em nome de Jesus, tudo está nas mãos do Senhor e nós te pedimos que nos fortaleça com a sua presença, meu Pai. Se alguém está desanimado, pensando em desistir, que o Senhor, em nome de Jesus, repreenda
todo e qualquer mal que está assolando, atormentando, atrapalhando a vida do teu servo e da tua serva. Ó Deus, toma essa família em suas mãos, abençoe o trabalho, o pão de cada dia, não deixe faltar alegria, amor, força, cuidado do Senhor na vida de cada servo e serva, ó Deus, que é temente ao Senhor, meu Pai. Oramos, ó Deus, colocando os jovens em suas mãos. Ah, meu Deus, como nós vemos hoje uma juventude perdida, meu Pai. Quantos jovens, Deus, distraídos com as coisas deste mundo e esquecem, Deus, que precisam semear a força, o estudo, a disposição para colherem lá na frente coisas boas, ter uma boa família, Pai, ter recursos, serem prósperos e abençoados. Então não deixe ninguém ficar desatento, meu Pai. Abençoe esse pai de família, esta mãe, oh Deus, esse casal, essa família que está passando sufoco, lutas dentro de casa, que o Senhor possa ajudar, estender a sua mão, repreender todo o mal, toda a enfermidade, toda a maldição, oh Deus, toda a dor maligna, Deus, que tem atormentado essa família, nós te pedimos, venha ajudar os sonhos, os projetos pessoais de cada um dos teus filhos, que eles sejam guardados e fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deus querido e bondoso, santifica a vida de todos nós na sua presença, que tenhamos comunhão contigo, nos ajude a orar mais, Pai, não ficar somente aqui nessas devocionais, Pai, ainda que o Senhor fale, ainda que a gente ore, mas às vezes a gente se distrai. É bom, Pai, nós mesmos, cada um de nós, termos comunhão contigo pessoalmente. O Senhor é um Deus pessoal e nós assim te buscamos. Dá-nos mais força, mais condições, tira-nos de toda enfermidade, de toda dor, de toda luta e batalha, Deus, que não, ó Deus, está agradando a Ti, Deus, que não está, Deus, nos deixando, Deus, felizes ou nos deixando, Pai, tranquilos. Tudo aquilo que está tirando a nossa paz, nós colocamos em Suas mãos. Nos ajude e que o Senhor possa, assim, Deus, aceitar, receber essa semente que é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Dá-nos um bom dia na bênção e na graça do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Oh, louvado seja Deus, meu irmão e minha irmã. Terminamos mais um livro, a carta de Paulo aos Gálatas. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos ajude. Aqui é o pastor Clodoaldo, todos os dias, 6 horas da manhã. Olha a gente junto aí, buscando a palavra do Senhor, orando, aprendendo da palavra, intercedendo também. Então, segue a gente. Talvez é a primeira vez que você está chegando aqui. Inscreva-se aí nos nossos canais, dá uma força para o canal, para que a rede social possa divulgar mais esse projeto aí de conhecimento da Bíblia, capítulo por capítulo. Um grande abraço para você e para sua família. Tenham todos vocês um lindo e abençoado dia, cheio da presença do Espírito Santo. Até amanhã, Deus assim permitindo. Eu desejo a todos vocês a paz do Senhor Jesus.